Olá, eu sou José Marcelo Santos e esta é a edição nacional do Jogo do Poder Notícias. Enquanto o governo anuncia o aumento do teto do rombo das contas públicas para um total de 159 bilhões de reais, a Comissão da Reforma Política da Câmara aprova a criação de um fundo de 3 bilhões e 600 milhões de reais para financiar a campanha dos candidatos nas eleições do ano que vem. Ao mesmo tempo, o presidente Temer anuncia medidas para conter a ampliação dos gastos e ampliar também a arrecadação, como elevar a contribuição de servidores públicos para a Previdência e um plano de demissão voluntária, além do corte de 60 mil cargos públicos que já estão vazios. Por outro lado, as universidades públicas enfrentam dificuldades. De cofres vazios, elas já suspenderam pesquisas importantes. Estes são alguns dos assuntos do programa desta noite. E a minha convidada é a deputada federal Margarida Salomão, ex-reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora, uma das mais importantes do país, e presidente da Frente Parlamentar pela Valorização das Universidades Federais. Deputada Margarida, boa noite. Obrigado pela entrevista. Bom te receber aqui de volta para a gente falar um pouquinho de educação. Uma satisfação encontrar com você, Zé Marcelo, que além do mais é também colega, porque você não é apenas um profissional da comunicação, mas é também um professor universitário. Então, gosto muito disso. Então você sabe bem o drama que o país vai enfrentar com esses cortes, que são cortes de magnitude extraordinária. 40%, né? Em alguns casos. 44% no caso da verba para pesquisa federal. Então isso desaparelhou. O CNPq, FINEP, CNPq agora em setembro já anunciou a suspensão do pagamento de 90 mil bolsas. Então isso não é apenas um problema na produção da pesquisa agora. Na verdade, você está interditando uma geração. Você está comprometendo a formação da próxima geração de cientistas brasileiros. Sem contar que isso tem efeitos práticos na vida do cidadão. Quando não se pesquisa alimento, por exemplo, compromete a produção, não é isso? Meu querido amigo, veja, nós hoje somos uma potência mundial na produção de alimentos. Temos, inclusive, na Câmara, uma robusta bancada ruralista, bancada do agronegócio. Eu te pergunto, de onde que vem o agronegócio do Brasil? A não ser na pesquisa realizada há décadas pela Embrapa, que tornou, por exemplo, o Cerrado fértil. Transformou uma terra árida por meio da biotecnologia, né? Pura tecnologia. Então, essa exportação de alimentos, que hoje é o que paga as nossas contas, não consegue pagar todas, porque com a queda da atividade econômica interna, com a supressão das rendas dos cidadãos, então você não tem mercado interno. O que estava segurando o crescimento brasileiro? O nosso baita mercado interno. Nós somos uma das baleias do mundo, em termos, como dizem os economistas, né? Nós somos aqueles grandes países que têm um mercado interno, como os Estados Unidos têm, como a China tem, que nos tornam quase autossuficientes. E hoje o que nós estamos fazendo? Exportando soja, exportando frango, exportando alimentos, como fazíamos no princípio do século XX, só que naquela época só exportávamos café. Pois é. E o que provocou essa onda de crise nas universidades? É só a crise financeira ou era um problema que já estava se arrastando e o governo foi deixando de fazer repasse e comprometeu qualquer possibilidade delas continuarem pesquisando? Eu acho que essa resposta ela tem que vir em duas caixas. Então vamos em duas caixas. A primeira caixa é o ajuste fiscal, que é um ajuste monstruoso que está sendo feito. A votação da emenda constitucional 95, que congelou os gastos públicos pelos próximos 20 anos. Naturalmente, essa política de ajuste repercute nas universidades, repercute na pesquisa brasileira. Há uma ONG que está fazendo uma coisa chamada Tesourômetro, e ela constatou que nós estamos cortando R$8 mil por minuto para pesquisa no Brasil. Já nesse momento devemos ter 13 bilhões de reais cortados desde 2015. Então, uma parte é o ajuste, tá certo? Um ajuste que eu posso discutir, porque eu considero que a maneira como ele vem sendo praticado é totalmente equivocada, inclusive ele é um ajuste linear, né? Quando você deixa de priorizar aquelas coisas que efetivamente merecem prioridade estratégica no país. Trata igualmente os desiguais, né? Trata igualmente os desiguais e áreas como educação, que não podem ser suprimidas. Mas aí vamos chegar à nossa segunda caixa. A nossa segunda caixa é da ideologia do atual governo com relação à educação e particularmente à educação pública. A professora Maria Helena Castro, que é
a secretária executiva do MEC, e que já foi uma dirigente da educação brasileira à época do ministro Paulo Renato. Isso eu lembro que eu era reitora e ela era secretária executiva, então várias vezes eu já a ouvi falar sobre isso. Ela acha que as universidades federais são perdulárias, que gasta-se dinheiro demais com as federais, que era necessário estabelecer o pagamento de mensalidades, ou seja, o fim da gratuidade do sistema público brasileiro. Bom, essa é uma coisa. Tão clara é essa postura ideológica, Zé Marcelo, que o presidente da República vetou o Plano Nacional de Educação como prioridade no orçamento para o ano que vem. A LOA, a LDO, ela estabelece uma lista de prioridades. E ele cortou o Plano Nacional de Educação. Quando se corta o Plano Nacional de Educação como prioridade para um ano seguinte, que recado um país dá? O país diz que dane-se. Né? Como é que o mundo interpreta Ele ligou isso? o dane-se. Como é que o mundo... Eu acho que boa parte das pessoas nem sabe dessas coisas. Por isso que um programa como esse é tão importante para a gente chegar na casa das pessoas, elas saberem que o que está sendo cortado, e aí não são só as universidades, você está cortando a expansão das creches, você está cortando a expansão da educação infantil. Tem uma propaganda institucional circulando aí na mídia que, olha que maravilha, aprovamos o Plano Nacional do Ensino Médio, mudamos o ensino médio, fizemos a reforma do ensino médio. Para poder escolher o que estudar. Veja, a reforma do ensino médio, para que ela se efetive, ela precisa de dinheiro, como tudo. Porque você criou 4 áreas de escolha. Para que essas 4 áreas sejam objeto mesmo de escolha, elas têm que estar implementadas. Senão não tem escolha, tem falta de escolha. Nenhuma das opções anteriores. Então é disso, infelizmente, que se trata. Não tem jeito de fazer educação sem considerá-la um investimento. É engraçado, porque de A a Z, do pessoal mais neoliberal até a esquerda, todos dizem a mesma coisa. É impossível esse país se desenvolver. Que era exatamente o que eu ia te perguntar. Onde é que está a solução para essa incógnita, então, já que todo mundo faz esse discurso de que o Brasil só vai se desenvolver quando investir pesado em educação? Olha, há muita hipocrisia, né? Eu não preciso te dizer que este governo que prega ajuste fiscal, corte suas contas, aperta o cinto, ele libera milhões e milhões de emendas, bilhões, na verdade, para assegurar sua autopreservação. Então, se você não tem absolutamente moral para agir dessa forma. Esse é um governo, eu disse aqui na análise que eu faço no CNT Jornal, que nos antecedeu agora, que o presidente Temer, em função do desgaste, ele conseguiu manter o cargo, mas foi perdendo o comando do país. Sem dúvida. Que hoje é um mando muito grande no Congresso. A bancada diz, vai ser assim e vai continuar sendo assim. A senhora sente isso na relação com os colegas? Eu nem diria a você que é o mando do Congresso. É o mando precário de agrupamentos que se estabelecem no Congresso, que são, inclusive, fluidos. Tem uma hora que junta todo mundo para segurar uma determinada coisa. Por exemplo, a questão da terceirização. Terceirização passou, não por causa do prestígio do Temer. Mais de 200 deputados são empresários. Porque é vantajoso para o Congresso. Era vantajoso para representantes do Congresso. Nesse caso, é democracia direta. O povo, aqueles que estão lá, estão votando em favor de si próprios. Então, eles não estão nem votando como representantes. Então, essa é uma coisa. Para outras situações, por exemplo, a preservação do Temer, aí é preciso que você nomeie algumas pessoas para alguns cargos estratégicos, eu quero que as minhas verbas sejam liberadas para que eu faça os meus programas, aumente o meu prestígio com o eleitorado. Então, você não tem uma maioria, digamos assim, estável, uma maioria política estável. Você pode até dizer, não, mas é o campo conservador. Sim, mas mesmo dentro do campo conservador, você tem cisões importantes. Por exemplo, um dos agentes políticos que sustenta o Temer nessa sua evolução pós-impeachment é o PSDB. Entretanto... Que está dividido. No meio, 22 para um lado, 21 para o outro. Então, o que eu quero te dizer é que mesmo este campo é um campo muito fragmentado, o que significa que o país, neste momento, não tem governo. Não é nem pelo lado executivo, nem pelo lado do Congresso. O Congresso também é um ajuntamento de interesses muito diversificados. Quero continuar falando disso daqui a pouquinho. Vou fazer um rápido intervalo comercial, mas a gente já retorna com o Jogo do Poder Notícias. Não saia daí.
Estamos de volta com o Jogo do Poder Notícias para falar de finanças públicas. A equipe econômica do governo anunciou um aumento no teto do rombo fiscal para 159 bilhões de reais para este ano e para o ano que vem. O governo propôs também medidas para tentar conter os gastos e aumentar a arrecadação. Entre elas está o adiamento por um ano do reajuste prometido para servidores a partir de janeiro de 2018. Outra medida é a instituição do teto salarial do serviço público, que não poderá ultrapassar os R$ 33.400 pagos a ministros do Supremo Tribunal Federal. O governo também propôs mudanças em tributos, a extinção de 60 mil cargos públicos que já estão vagos. Para terem validade, as medidas terão que ser aprovadas pelo Congresso. Deputada Margarida Salomão, a que a senhora atribui esse tamanho desse rombo nas contas públicas, essa elevação do teto para terminar no vermelho? Exatamente a essa estagnação gigante da economia. A grande crise fiscal brasileira, é importante dizer isso, desde a época da Dilma, não era uma crise na área da despesa, era uma crise na área da receita. Mas também não tem um problema de despesa nas contas públicas brasileiras? Não, na verdade a despesa ela já estava caindo desde a época da Dilma. A Dilma foi a primeira que meteu a tesoura. Um pouco com mais critério, evidentemente, do que uma coisa assombrosa como essa que nós estamos ouvindo falar agora. Àquela altura, inclusive, chegou-se a negociar com os servidores públicos aumentos que seriam diluídos ao longo do tempo. A grande crise é de receita, porque se a economia não produz, você também não arrecada. Então, aí as pessoas disseram, mas há uma crise de confiança dos investidores. Na verdade, é uma coisa muito mais complicada do que isso. O grande investidor no Brasil, quem é, Zé Marcelo? E quem é o grande investidor no Brasil? É o Estado. É o Estado fazendo estradas, o Estado reformando postos. Era um discurso do ex-presidente Lula, dizendo que quando o Estado estava em crise, quando a economia estava em crise, o Estado tinha de investir. Isso nem só o presidente Lula, isso é um famoso economista chamado Keynes, não é verdade? Isso é o keynesianismo. O que aconteceu, por exemplo, para vencer a grande recessão de 29 nos Estados Unidos? Os Estados Unidos investiu brutalmente, inclusive em guerra. Era uma economia de guerra. Aliás, é uma coisa que eles fazem muito. Fazem constantemente. Uma forma que os Estados Unidos têm de reativar a sua própria economia é guerrear e investir na sua pesada máquina pública, uma das mais pesadas do mundo, porque é o império. Então, eles têm que ter um gasto imenso e caríssimo em segurança. Brasil, as obras de infraestrutura, aquelas no PAC, por exemplo, sempre tiveram um poder muito grande de movimentar a economia, porque movimentam vários setores, né? Olha a construção civil movimenta vários setores. Quando você faz obras no campus, quando você paga Bolsa Família, vamos começar do princípio. Bolsa Família que nós tivemos. Movimenta a economia nas pequenas cidades. Você movimenta a economia nas grandes cidades, também na periferia. Sim. Por que, nesse período, um dos grandes ganhadores da economia brasileira foi o comércio varejista? Porque as pessoas saíram para comprar comida, roupa, geladeira, forninho, micro-ondas, tudo que elas não tinham. No Brasil, nós vivemos um processo de desenvolvimento tardio. Então, nós temos uma necessidade de investir em infraestrutura que não tem na Europa. Na Europa, do fim do século XIX para o princípio do século XX, eles construíram ferrovia para tudo quanto é lado. Nós não. Nós não fizemos a ferrovia, investimos na rodovia que isso na década de 50. Com uma velocidade muito maior. Na década de 50, mas também na década de 90, que nos últimos anos, a economia brasileira investiu muito pouco. Um dos gargalos do Brasil é exatamente falta de infraestrutura. Então, quando você faz uma obra no campus, na minha universidade, por exemplo, na minha cidade, a universidade, o Instituto Federal, são grandes investidores para mobilizar a economia. Completamente, quando a universidade se interiorizou, foi para pequenas cidades brasileiras, lá perto da minha região, uma cidadezinha, Rio Pomba, Parada, aquelas cidades mortas do Monteiro Lobato. Aí chega o Instituto Federal, os meninos vão para lá, aí você tem vida. Começam a alugar kitnet, começam a consumir no mercado. Começam a comer na comida aquilo, tá certo? Então se movimentam, porque isso é sistêmico. Então, não dá para fazer essa comparação idiota, me perdoem a palavra, mas é uma comparação idiota com o orçamento doméstico. Porque a comparação que o governo faz assim, olha,
quando as coisas estão ruins, digamos na sua casa, que alguém perdeu o emprego, então você tem que apertar o cinto e você deixa de fazer uma viagem, você adia a troca do carro, você não sai de férias, tudo bem. Só que não dá para comparar, porque quando eu paro a máquina pública, eu estou aumentando o rombo. Então, é um rombo que se autoalimenta na medida em que o governo não investe, a economia não se manifesta. Um dos grandes responsáveis pelo desemprego no Brasil é exatamente a quebra de uma série de programas da Petrobras. Rio de Janeiro, claro que você tem o problema da queda dos royalties. O Estado está enfrentando uma falência, né? Uma falência, porque eles estavam vivendo numa espécie de bolha dourada, né? Então, os royalties do petróleo aguentavam muitas extravagâncias. Os royalties do petróleo caíram, porque o preço do petróleo chegou a estar $130, agora está perto de 40 o barril. Despencou. Então, claro que despencou. E você, então, aí você tem que fazer mesmo esses acertos, essas coisas todas. Agora, independentemente disso, o Brasil tinha recomposto a sua indústria naval, os seus estaleiros, em Magé, no Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Grande. No que a Petrobras deixou de contratar, amigo, milhares e milhares de brasileiros estão na chuva, desempregados, inclusive é um desperdício, porque é força de trabalho super qualificada, na área metalúrgica, na área industrial complexa. Então, é um crime o que está se fazendo nesse momento no Brasil. O governo anuncia agora um corte de 60 mil cargos no serviço público e sempre tem um discurso de que há um inchaço da máquina pública. Muita gente, muito servidor público e muito servidor público sem concurso. A senhora acredita na eficiência dessa medida? Olha, eu acho que o número de funcionários públicos sem concurso deve diminuir. Também sou a favor que se aplique o teto, tá certo? Você tem hoje grupos, uma espécie de aristocracia do serviço público. Tem gente para quem a lei não vale. Curiosamente, grande parte deles são os próprios aplicadores da lei. Então, eles aplicam a todo mundo, menos a si próprios, tá certo? E se autodefendem também nessas condições. Então, os juízes, esses que estão aí condenando a todo mundo e julgando e fazendo, bom, esse é o seu serviço. Mas ninguém deles ganha menos do que 70, 80 mil reais por mês. Então, eu sou a favor que todo mundo ganhe 33. Se o teto é 33, o teto tem que ser aplicado. Que é um salário que a iniciativa privada não paga. Pode até paga, ser, paga em raríssimos casos. Paga, vamos dizer assim, na elite, a elite do sistema privado, não só no Brasil, no mundo inteiro. E, aliás, no Brasil, o Brasil é reconhecido pela imprensa internacional, na área de economia, como um dos países que melhor paga os seus executivos privados. Então, isso, na verdade, é uma tendência mundial. Os executivos privados se remuneram muito bem. Não é a base da fábrica, não é o chão das empresas. Mas também não é esse o perfil do servidor público brasileiro. Mas não é esse o perfil, é isso. Agora, de outro lado, você dizer assim, nós vamos rebaixar toda a carreira, deixá-la menos atrativa, porque no Brasil, atualmente, uma das grandes atividades, você sabe disso, é concurso. Então, o que você faz na vida? Eu estudo para concurso. Né? Pessoas entram para a universidade para estudar para concurso. É verdade. Então, você tem essa situação. Isso é grave. Por quê? Porque você precisa de ter um serviço público qualificado. Eu não posso ter um serviço público de pessoas que não serviram para nada, então elas vão ser servidores públicos. Mas servidores públicos são aqueles que servem à sociedade, servem a todos. E mais, eu vou perguntar três coisas que são três tarefas clássicas do Estado. Uma delas é segurança. Nós podemos reduzir na segurança? Você que está em casa me responda. Nós podemos reduzir na educação? Será que é possível trabalhar com menos profissionais de educação? Porque ou educação pagar menos a eles. Ou pagar ainda menos a eles do que já recebem? E na saúde? Porque essa, na verdade, é a grande questão. O SUS é o plano de saúde de todos os brasileiros. E tanto isso é verdade, que o seu plano de saúde privado, quando você vai fazer uma coisa muito cara, por exemplo, numa área cardíaca ou neurológica, ele manda a conta para quem? Para o SUS. Então, os remédios mais caros, classe média alta pega os seus remédios privados lá no SUS. Então eu pergunto, nós podemos reduzir os gastos com saúde? E é possível aplicar saúde sem pessoal? Existem robôs que fazem
o serviço de atendimento à saúde. Você que está na sua casa, pense nisso. É possível fazer essa redução? E enquanto eles pensam, a gente faz um rápido intervalo comercial e retorna com mais assunto ainda para pensar. Fundo para custear as eleições do ano que vem. Já, não sai daí. O Jogo do Poder Notícias está de volta e o assunto agora são os itens da reforma política que avançam na Câmara. A comissão especial que analisa a reforma política concluiu a votação do relatório que prevê o Distritão e o fundo bilionário para financiar campanhas já no ano que vem. Os deputados também rebateram críticas do juiz Sérgio Moro, que disse que as mudanças propostas são uma verdadeira reforma. O texto aprovado na comissão prevê a criação de um fundo eleitoral de 3 bilhões e 600 milhões de reais e estabelece o distritão para a escolha de deputados federais, estaduais e vereadores. Hoje, eles são eleitos no modelo proporcional com lista aberta. As vagas são divididas entre o partido de acordo com os votos válidos que cada legenda ou coligação recebeu. E os candidatos mais votados dentro desses partidos ou coligações preenchem as vagas. Com o distritão, estados e municípios seriam transformados em distritos. Os mais votados dentro do distrito seriam os eleitos. Deputada Margarida Salomão, o que a senhora pensa do distritão? Olha, é a aplicação da lei de Murphy. Tudo que é ruim pode piorar. Nós hoje temos um sistema político muito fragmentado, com partidos de aluguel, que, na verdade, servem para se apropriar de fundos, os fundos públicos, né, os fundos políticos, os fundos partidários, tempo de televisão, vendem isso como se fosse um bem negociável. Então, é horrível. E hoje você tem, né, vocês assistem à Câmara, eventualmente, por exemplo, vocês assistiram o dia do impeachment, vocês assistiram o dia da manutenção do Temer por crimes comprovados. Então, vocês vejam que horror que é aquilo, né? É um horror. Agora, o distritão, ele está sendo proposto porque ele tem uma grande chance de manter os que estão lá. Isso é dito, inclusive, nós não vamos dizer isso no microfone, nenhum deles, os defensores do distritão, se você chamá-los e entrevistá-los aqui, eles não terão, digamos, a liberdade de dizer o que dizem no corredor. Vamos votar no distritão porque nós todos ficamos aqui. Assim. Por quê? Porque se você vai disputar, por exemplo, com uma jovem liderança negra, com uma mulher, líder do movimento comunitário, com uma liderança sindical, que não tem recursos e que não tem. E que não é conhecido. Não é conhecido. Qual é a probabilidade? É de que grande parte, 80% pelo menos, que estão aí, fiquem. Distritão é a salvação do escândalo dos citados na Lava Jato? Eu acho, não, é a blindagem dos deputados que estão lá, por exemplo, a votarem contra a sua aposentadoria. Não é só a questão do Lava Jato. A Lava Jato é um dos elementos entre tantos. Se você chegar hoje, vai lá votar a reforma política, você não consegue chegar perto da Câmara, porque já tem tapumes. As pessoas dizem o seguinte, olha, diminuiu a mobilização popular, a última mobilização que houve grande contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, a polícia de Brasília julgava bombas de gás de pimenta de helicópteros sobre jovens, sobre mulheres, sobre professoras, sobre as pessoas que vieram aqui. Então, vamos dizer assim, essa blindagem física do Congresso, os tapumes, é o que o distritão quer fazer agora no plano eleitoral. É proteger esse pessoal das contas que eles têm que prestar junto à opinião pública pelos votos impopulares que praticam. E com relação ao tamanho desse fundo? A grande questão é o seguinte, o meu partido, o PT, a vida inteira nós defendemos que as campanhas fossem financiadas publicamente. Por quê? Porque, meu caro Zé Marcelo, elas já são. Só que através de propinas, através de Caixa 2, quem paga as eleições no Brasil? São as empresas interessadas no governo brasileiro. E quando fazem contrato com o governo, tiram de lá tudo que investiram nas eleições. Então já é. E por isso elas financiam todos, né? Exatamente. Financiam PT, PMDB, PSDB, financiam Democratas. Todos. Essa que vos fala muito pouco, porque, enfim,
a assombração sabe para quem aparece, né? Então, Dizem. na verdade, eu, por exemplo, sempre tive baixíssimas contribuições empresariais, porque, enfim, as pessoas sabem com quem lidam, né? Muito bem, mas essa era a regra geral, de fato era essa. Só que, como estou te falando, por baixo do pano. A Lava Jato mostrou isso, as delações que estão aí, quanto que as pessoas recebiam no exterior, no interior, em malas de dinheiro, das formas mais diversificadas, mas quem paga as eleições, amigos e amigas que estão nos escutando, é você. É você. Esse dinheiro não é das empresas, esse dinheiro é seu. Ou é dinheiro de obra que foi paga a mais, ou é dinheiro de contrato que você recebeu porque você é um bom contribuidor. Portanto, a criação do fundo daria mais transparência a isso. Na verdade, eu não sei se o fundo precisa ser desse tamanho. Que foi o questionamento do deputado Vicente Cândido, que ele falou, mas não precisava ser Não, desse não tamanho. precisava. Esse fundo ele No pode momento ser de muito crise menor. como esse, Claro, 3 exatamente. bilhões e 600 milhões de reais, de onde vai ser esse dinheiro? Embora, na verdade, o dinheiro das eleições sempre saiu mesmo do orçamento público, mas de outras formas, né? O que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que nós precisamos de campanhas mais baratas, Zé Marcelo, para poder democratizar. Hoje, o Congresso é um Congresso de brancos, homens brancos e velhos. É isso que tem lá. Ah, não, mas tem uns jovens. Ah, sim, é verdade, que são filhos e netos. Aliás, da bancada das mulheres também, nós somos apenas 10%, metade são filhas e esposas. Então, nós precisamos de pessoas que, por sua própria trajetória, pela sua luta, pela sua representatividade, cheguem ao Congresso para botar essas coisas importantíssimas. Mas também, aí eu sempre puxo a responsabilidade também para o eleitor, né? Não é papel do eleitor desconfiar um pouco dessas campanhas muito caras? Claro que ele tem que desconfiar. Mas o eleitor é diferente de, por exemplo, dos jornalistas ou dos políticos. Para o eleitor comum, a política ocupa esse pedacinho da vida dele. Porque é uma vida já muito atribulada, uma jornada extensa de trabalho num estado que não dá para ele suporte Então, para... ele vai chegar Não em tem uma casa... creche para deixar os filhos, não tem escola integral para os filhos. O transporte público é muito ruim. O cotidiano, as tarefas do cotidiano, elas lotam a vida da pessoa, suprimem, né? asfixiam. Quer dizer, a pessoa chegou exausta em casa, 1 hora de ônibus, chateada, com contas para pagar. Aí ele vai chegar para a mulher e falar, agora nós vamos conversar sobre política. Gente, por favor, não é bem assim. Tem os problemas da escola, que está em greve, onde vamos deixar nossos filhos. Exatamente. A creche, o que eu vou fazer? A mãe que está doente, quem vai levar no médico? Ah, mas agora fechou, o SUS está fechado, o posto de saúde está fechado. Então, a falência do Estado sufoca essa pessoa, né? Claro, claro. A falência do Estado, as palavras suas são muito proverbiais. A falência do Estado sufoca a liberdade política. Você só tem liberdade política onde você tem condições materiais que permitam a você escolher aquilo que é melhor. Então, esse sufoco em que o nosso povo está sendo jogado dificulta um debate, uma compreensão clara dessa fumaça que está sendo jogada nos olhos de todos. Mas no próximo bloco eu quero a sua opinião sobre os escândalos da política desse ano e se vai ter fumaça suficiente para cobrir a memória do eleitor em 2018. Vou fazer um rápido intervalo comercial e a gente já volta, não saia daí. O Jogo do Poder Notícias está de volta e minha convidada desta noite é a deputada Margarida Salomão, presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Federais. Deputada, a gente foi para o intervalo comercial falando dos escândalos da política e das eleições do ano que vem e eu deixei no ar uma pergunta que se vai haver cortina de fumaça suficiente para apagar a visão ou a memória do eleitor no ano que vem, depois de tantos escândalos e de tanto desgaste político esse ano? Olha, eu acho que a tendência do eleitor hoje é de profundo desalento, inclusive com a perspectiva muito alta de uma grande abstenção. Eu acho que ano que vem, para cargos proporcionais especialmente, porque no caso das majoritárias, o Brasil entende bem o que é eleição majoritária. Por isso que eles querem o distritão.
que não faria nenhuma diferença. Sabe qual é a diferença? Entre os mais votados deste Congresso e a atual composição, 8%. Não dá nada de diferença, praticamente é a mesma coisa. Mas o que vai acontecer é que esse desalento pode levar a que muita gente boa saia da política. Isso é muito ruim. Isso é péssimo. Isso é péssimo, porque toda vez que os bons saem, entram os ruins. Os ruins não têm essas dificuldades, não têm esses pruridos morais, não têm esse mal-estar, eles vão lá e defendem selvagemmente os seus interesses. E aí você tem uma frase aqui que eu não sei se é do Lutero, do Luther King, de algum deles, dizendo que o mundo não está ruim pela ação dos maus, mas pela omissão dos bons. Martin Luther King. Talvez isso se... É exatamente disso que se trata. Então, nesse momento, é preciso ter estômago, porque as condutas que são relatadas geram repugnância, náusea. Mas a única forma de mudar isso também é pela sua própria participação. Agora é que é hora de se engajar, né? Agora é que é hora de escolher e ver que tipo de país que você quer. Um país conduzido por elites selvagens, canibais, que estão destruindo os seus direitos, ou uma alternativa em que você tenha pessoas de bem defendendo o interesse de todos. É possível fazer uma reforma política que aponte saída para isso tudo? Eu acho que sim, mas não com esse corpo de eleitores. Na verdade, o que está se fazendo agora não é reforma política, é uma reforma eleitoral. Reforma política tem que ser... acontece a cada 4 anos. 4 anos atrás foi a mesma coisa, mini reforma eleitoral. 2 anos eleitoral. atrás foi feita, exatamente. 2 anos atrás, para a eleição de 16, né? De 16 a de 14. Isso. Então, eu quero dizer o seguinte, eu acho que deveria ter uma constituinte, em que fossem eleitas pessoas que, inclusive, depois entrassem numa quarentena. Elas próprias não pudessem se candidatar para os cargos que elas regularam. Para não se beneficiar das regras que criaram. Agora, nesse momento, a pessoa está lá votando e fala assim, é bom para mim? Será que é bom para mim ou vai ficar pior? Então eu vou votar nisso, porque para mim não é bom. Então, aí não há isenção, não há interesse público defendido. Quando se pensa em interesses privados, interesses particulares, de maneira geral, todo mundo sai perdendo, não é? Claro. Aliás, quando se tira o filho da escola pública e coloca na escola particular, pior a escola pública, pior para todo mundo. E pior a escola particular também. Sim. Por que hoje todo mundo está reclamando do plano de saúde? Porque com a falência do SUS, o plano de saúde acabou sendo também desregulado. Quer dizer, você não tem o sistema público para regular. E nós não temos também um problema das agências, né? Que foram criadas justamente para regular, mas que muitas vezes parecem funcionar defendendo os interesses de quem elas deveriam vigiar. Exatamente. Elas foram apropriadas pelos fiscalizados. Então, na Europa, eles chamam isso de teoria da porta giratória. Porque você sai da iniciativa privada e vai para um lugar-chave no Estado. Por exemplo, Meirelles, né? Meirelles era banqueiro e ele hoje regula os bancos. E aí você também sai do governo e se torna banqueiro. É contratado a peso de ouro por essas instituições. Banqueiro. Então isso, agora, essa porta giratória tem um problema, que você não passa pela porta, eu não passo pela porta. A grande maioria da população fica de fora. Então isso é que nós temos que quebrar. Mas pagando a conta. Este é o problema, né? Não só não passamos pela porta, mas ainda pagamos uma conta que nós não ajudamos a fazer. Deputada, quero muito te agradecer pela entrevista, nosso tempo infelizmente acabou, sempre muito bom te receber aqui. Um prazer muito grande falar com você, eu estava te elogiando agora no intervalo. Poucos entrevistadores no Brasil dão tanto espaço para que a gente possa fazer um raciocínio completo. Coisa boa, obrigado pelo elogio e por isso as portas estão sempre abertas, sempre muito bom receber gente aqui com raciocínio claro. A você, muito obrigado pela audiência. Te espero na próxima quinta, às 11 da noite. Até lá, tchau.